Ao longo da história da Fórmula 1, diversos carros bateram na trave e chegaram muito perto da perfeição. Já falamos disso num top 10 com os maiores vencedores em aproveitamento em toda a história da Fórmula 1. E há um carro lendário e muito querido por nós brasileiros, o McLaren MP44 de 1988, vencedor naquele ano de 15 das 16 etapas disputadas, 8 com Ayrton Senna, 7 com Alain Prost, que ficou no topo deste ranking até ser desbancado em 2023 pelo RB19 de Max Verstappen e Sérgio Pérez. E este carro, o 44 Honda, como é assim chamado dentro da McLaren, tem sua paternidade disputada por dois grandes nomes da engenharia, cada um deles dizendo: o filho é meu, fui eu que fiz. Porque sim, carro de corrida de quando em vez talvez precise também de um exame de DNA. E é disso que a gente vai falar hoje no Splash and Go, contando para vocês dessa briga em torno da paternidade do lendário carro de 88. Vamos lá! Esta é uma regravação de um vídeo que eu fiz lá em 2022, na época em que eu mesmo fazia as thumbnails dos vídeos do canal. Não devo ter essa por aí. E como nas últimas semanas viemos contando a história da McLaren na nossa trilogia de equipes que amamos, a gente passou rapidamente por isso, vocês mandaram e-mails, mensagens no Instagram e também comentários lá no vídeo, e eu resolvi regravar e contar novamente essa história porque este vídeo já não está mais no ar e vale a pena passar pelo tema. A grande briga de Steve Nichols e Gordon Murray pela paternidade do McLaren MP44. E aí, como em todo processo, brigando pela paternidade, vamos começar pelo começo, as partes. Para entender a origem da disputa, é importante falarmos aqui de um histórico profissional de cada um dos envolvidos. E aí você, no final, igual aquele programa de televisão, você decide, me dirá nos comentários quem você acha que é o pai do carro, de quem vieram as ideias. Cada um deles defende seu ponto de vista, cada um deles tem suas razões. Vamos começar então pelo mais conhecido deles. Nascido em 1946 em Durban, na África do Sul, Ian Gordon Murray era filho de um mecânico de motocicletas e, por óbvias razões, acabou chegando rápido ao mundo das pistas. Cursou engenharia mecânica ainda na África do Sul e fez seu primeiro carro, o IGM Ford, IGM das iniciais de seu nome, e mudou para a Inglaterra em 1969 com um sonho: um dia trabalhar na Lotus, que era sinônimo de engenharia e genialidade por Colin Chapman. Só que sonho é só o começo de alguma coisa, porque ele acabou indo trabalhar numa adversária de Ron Tauranac, àquela altura o sócio solitário, porque Sir Jack Brabham estava encerrando a carreira e já tinha avisado: tô indo embora. A lendária e também inglesa Brabham. Ué, inglesa, DM? Sim, apesar de Jack Brabham ser australiano, a equipe foi matriculada na Inglaterra. Quem sabe mais uma para contarmos em equipes que amamos. Quando Bernard Charles Eccleston, Bernie Eccleston, assume a Brabham, ele rapidamente identifica em Murray um talento jovem e ambicioso e promove o cara à posição de Chief Designer. Foi na Brabham que ele construiu uma reputação sólida de inventividade e capacidade de desafiar as partes cinzas do regulamento, sempre mirando em desempenho. Foram várias as invenções de Murray, a mais lembrada delas o Brabham BT46B, o carro ventilador que aparece no episódio 1 de Engenhocas, a nossa série que já está no capítulo 4, contando de grandes invenções da história da Fórmula 1. Recomendo que você veja. Mas as traquitanas saídas da cabeça de Murray iam muito além disso. O reabastecimento e pit stop foi algo que ele concebeu junto com o Nelson Piquet e que acabaria revolucionando a Fórmula 1, introduzindo a estratégia nas corridas e pensando: por que andar com o tanque cheio e destruir os pneus, se a gente pode aprender a fazer pitstops rápidos e andar com meio tanque muito mais rápido, abrir a diferença, parar no box e ainda assim vencer a corrida? Nascia ali algo que hoje é o norte de qualquer equipe na Fórmula 1, tempo total de corrida. Já falei disso
na história dos pitstops. Mas não foi só isso que Murray trouxe. Um exemplo básico de algo que ele pensou foi o chamado chassi Toblerone na Brabham BT-42. Pensando em abaixar o centro de gravidade, ele fez um tanque de gasolina na lateral do cockpit em formato triangular para deixar o máximo de peso rente ao asfalto. E o carro rapidamente foi apelidado de Toblerone pelo formato triangular em alusão ao chocolate. Este vídeo não é patrocinado, pelo menos não por eles. Além das inovações, Gordon fez carros campeões, como a BT-49C, que deu o primeiro título mundial a Nelson Piquet, e a lindíssima BT-52. Para mim, um dos carros mais bonitos da história da Fórmula 1, naquele formato de flecha e com sidepods mínimos lá na traseira, num formato elegantérrimo, e se você olhar por cima com o carro desmontado, desigual. O carro tem um lado maior do que outro, só que com carenagem não parece. Eu descobri isso montando a miniatura uma vez aqui em casa. Se o editor achar uma foto desse carro de cima, ele vai colocar para vocês vão entender do que eu tô falando. De 1983 para frente, Gordon começou a ter dificuldade com as adversárias, especialmente McLaren e Williams, pegando o passo. E sua passagem na equipe de Eccleston terminou com a BT-55, chamado carro skate, rente ao chão do começo ao final do chassi, com um perfil extremamente baixo. Admito que acho esse carro bastante bonito, mas ele não era vencedor. Enquanto isso acontecia e ele percebia que Eccleston estava mais interessado em ser dono da Fórmula 1 do que dono de equipe, ele começou a olhar o canteiro do vizinho e viu na McLaren a possibilidade de continuar fazendo história. Quando John Barnard decide então aceitar uma proposta milionária da Ferrari e deixa a equipe de Ron Dennis, o gestor da McLaren coça a cabeça e fala: preciso contratar um figurão, preciso ocupar essa vaga, preciso acalmar meus patrocinadores. Se tem uma coisa em que Ron Dennis era competente, era acalmar e agradar os patrocinadores. Ele sempre foi um mestre na área comercial. Murray aceita o convite de Ron Dennis em 1986, quando soube então que Barnard já tinha assinado com a Ferrari, para se juntar à equipe no cargo de diretor técnico. Ele chegava com fama de gênio, mas também chegava com a imagem arranhada depois de vários carros frustrados na Brabham, culminando então com a BT-55, que teria, nas palavras dele, conexão direta com o MP44. A outra parte nessa treta é o norte-americano Steve Nichols, nascido em Salt Lake City, 1947. Ele teve um início de carreira bem diferente e trabalhou na Hercules, uma fabricante de mísseis balísticos, onde teve então contato com um material de ultimíssima geração na época, fibra de carbono. E foi a fibra de carbono que levou o Nichols à Fórmula 1. Ele foi contratado pela McLaren em 1980, quando Barnard construía o primeiro carro com monocoque em fibra de carbono, e ele, como funcionário da Hercules, e Barnard começaram a conversar muito, e ele recebeu então uma proposta: vem pra cá passar 6 meses, se você gostar e eu também, a gente faz um bem bolado e você trabalha para mim. Ele foi instrumental na construção do primeiro carro, o MP41, justamente por suas conexões com a Hercules, porque Barnard não achava na Europa ninguém capaz de fazer fibra de carbono na quantidade e na precisão com que ele precisava. Nos anos seguintes, Nichols liderou o escritório de design sob a rígida batuta de Barnard, que queria tudo exatamente como ele determinava. Em finais de semana de corrida, ele viajava com a equipe e foi engenheiro e ajudou Niki Lauda a vencer seu último campeonato em 1984. A saída de Barnard fez ele assinar o chamado Acordo de Non-Solicitation, ou seja, você vai, mas não vai levar ninguém daqui. Normalmente isso é feito com multas, cláusulas contratuais. Então Barnard foi, mas o escritório de designers ficou completo. E o mais sênior dos engenheiros era Nichols. Ele foi então Chief Designer do McLaren MP43, o último modelo da equipe com motor TAG Porsche. O carro foi uma evolução da base feita por Barnard desde 84, mas já com a assinatura de Nichols, apresentando um entre-eixos mais longo e um centro de gravidade mais baixo, com desenhos de sidepod que você depois veria no 4.4, o sucessor. O 4.3 não foi páreo para Williams FW11B de Nelson Piquet e Nigel Mansell, equipada com motor Honda, que seria depois
parceira da McLaren. Ainda assim, Alain Prost, pilotando o fino, venceu 3 provas. Enquanto Murray chegava e tomava pé da situação, Ron Dennis chamou Nichols em seu escritório e disse: "É o seguinte, eu acabei de contratar esse cara aqui, chamado Neil Oatley, e quero que você desenhe o McLaren MP45, carro de 89 que terá motor V10 aspirado." A McLaren então conduziria 2 projetos ao mesmo tempo. 4.4 V6 Turbo para 88 na mão de Oatley e o 4.5 V10 aspirado para 89 na mão de Nichols. Dias depois, relato de Nichols numa longa entrevista, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você assistir, Ron Dennis chama ele de volta no escritório e diz: "Tô pensando bem, o Oatley chegou agora, é melhor que você faça o 4.4 e ele faça o 4.5, porque a gente já está no meio de 87, o prazo está apertado, a Honda nem terminou o motor ainda, então vamos dar ao Oatley 18 meses para ele fazer o carro de 89. Você então fica com o de 88. Ele topou a tarefa, voltou para o escritório e partiu, obviamente, do desenho do MP43. E o raciocínio, nas palavras dele, sempre foi: o que precisa mudar? Com o que a gente vai trabalhar? 2 fatores fundamentais pautavam aquele projeto. Uma determinação da FIA de que os pés do piloto estivessem dali para frente atrás do eixo dianteiro. Isso era uma coisa muito comum nos carros de Fórmula 1 ali da década de 70, começo da década de 80. As pernas, às vezes até a altura do joelho, envolvidas, enfiadas dentro da suspensão dianteira. Por segurança, aquilo que alguns gostam de chamar de mimimi, e que portanto já tinha na época do Senna, a determinação então era que os pés do piloto estivessem para trás da suspensão. Isso implicaria em mudanças. A outra alteração estrutural viria do novo motor. O TAG Porsche era maior e mais alto do que o Honda, e vindo este novo motor, cujas dimensões eles ainda não sabiam com precisão, eles poderiam então tentar baixar o centro de gravidade e mexer em alguma coisa na traseira. O básico eles já sabiam e começaram então a desenhar os side pods, que, como ele mesmo mostra na entrevista, são exatamente os mesmos do modelo de 87, o 4.3. Apresentadas as duas partes, vamos então aos seus argumentos. Gordon sustenta e já publicou o livro e contribuiu para outros, inclusive, que trouxe conceitos da Brabham, projetos, desenhos, e que mostrou isso para o escritório de design da McLaren. E ele usa a Brabham BT55 para sustentar: olha como o carro é baixo, olha o que eu fiz com o 4.4. Esse é basicamente seu argumento base. Mas a gente já vai voltar para falar de coisas que Gordon fez. Steve Nichols tem do seu lado o escritório inteiro de design da McLaren e diz: esse papo de carro baixo serve para metade do grid, todo mundo perseguindo o mesmo conceito. Ele mostra na entrevista e comenta: se você olhar os side pods, eles são os mesmos, a gente teve então que trabalhar com o motor Honda mais baixo. Comenta também que na época o próprio Gordon Murray assinou um memorando colocando cada um dos membros do escritório de design como responsáveis por suas caixinhas, e Nichols era o Chief Designer, responsável por desenhar o carro. Na época, e eu tô falando de 1990, depois que esse carro, o 4.4, fez e aconteceu em 88, saiu um livro publicado por um terceiro, uma espécie de manual, como se estivesse explicando a história inteira e os desenhos, os que havia disponível, e explicando o carro, desenhando, mostrando croquis e etc, e contando da origem do projeto. Gordon colaborou com esse livro. E quando o livro saiu, todo mundo que tinha trabalhado no desenho, inclusive Nichols, que a essa altura já estava na Ferrari, assinou um documento que foi então entregue à direção da McLaren, condenando o livro e pedindo que a equipe se pronunciasse a respeito. Todos eles diziam: é profundamente ofensivo à história da McLaren e à história de todos os profissionais que alguém saia por aí dizendo que o carro foi construído e teve as formas que teve por causa de plantas e projetos trazidos da Brabham, o que é, acima de tudo, ilegal aos olhos da FIA. Lembrando que toda equipe é necessariamente dona da propriedade intelectual dos carros que faz, e que o contrabando de ideias e projetos é proibido. Por isso, inclusive, quando o engenheiro sai de uma equipe, ele fica 18, 24 meses sem poder trabalhar, para que não leve nada recente. E, obviamente, leva as ideias que teve e comenta o que viu por lá. Mas levar projeto, como Gordon Murray diz que fez, é ilegal e, além de tudo, imoral para alguém
com tamanha reputação de gênio. A carta na época teve a assinatura de Steve Nichols, Neil Oatley, Matthew Jeffries e Bob Bell, para citar os mais famosos. Oatley, inclusive, está até hoje trabalhando na McLaren. Deu muito falatório na época e depois de um tempo o assunto adormeceu. Nichols teve seu tempo na Ferrari, depois passou pela Jordan, pela Arrows, voltou para a McLaren, onde foi um dos responsáveis pelo freio diferencial, o chamado brake steer, terminando sua passagem na Fórmula 1 pela Stewart, que depois foi Jaguar. Já Gordon trabalhou na McLaren em 88, 89, 90 e 91 e se afastou das pistas, depois de assinar o projeto de um dos supercarros mais incríveis da história, o carro de rua de Ron Dennis, o McLaren F1, primeiro carro de passeio feito pela equipe, que acabaria então virando fabricante, e hoje tem um monte de modelos. Décadas se passaram e o assunto nos últimos anos voltou a ganhar as manchetes na mídia especializada, um microcosmo lá bem restrito. E eu conto aqui para você. Qual é a razão da treta? A treta foi que Gordon Murray está fabricando seus carros de rua, e para isso foi atrás de investimento. E seus investidores, julgam vários próximos à questão, estão pedindo satisfação a ele sobre essa história de então não foi você que fez o MP44? E aí ele, obrigado a dar uma satisfação para essa galera, notificou extrajudicialmente Steve Nichols e todos os outros nos termos que o direito inglês chama de cease and desist, ou seja, cessar, interromper e desistir de fazer alguma coisa, sob pena dele levar o tema adiante nos tribunais. Cease and desist do quê? De dizer que foram eles que fizeram o MP44. É mole? Sim, temos dois titãs, dois caras com história, brigando, discutindo, trocando farpas pela paternidade de um carro que deu o primeiro campeonato a Ayrton Senna e que de 88 até 2023 foi aquele com maior aproveitamento da história da Fórmula 1, acima de 90%. Mas aí que tá, vamos argumentar aqui. Se Nichols desenhou o carro, como diz todo o escritório de projetos na McLaren, o que fez o Murray, então? O próprio Nichols diz, isso condiz também com a história publicada da McLaren, que ele na posição de diretor técnico e substituindo Barnard, não colocava a mão na massa, nunca determinou nada de como seria o carro, mas deu algumas sugestões. O próprio Nichols assume isso e diz: quando a gente estava terminando de desenhar o que seria a traseira do 44, com o motor mais baixo da Honda, a gente precisaria redesenhar a nossa caixa de câmbio. E aí ele, Murray, sugeriu: procurem Peter Weissman, que pode desenhar para vocês uma caixa de câmbio adequada para isso. E foi o que aconteceu. E ali surgiu a caixa de câmbio de 3 eixos, que funcionou perfeitamente no encaixe com o motor Honda. Mas Nichols bate o pé e fala: ele nunca determinou, eu quero isso, isso e isso, essas são as ideias base, procurem tal, tal e tal coisa, eu quero ver o que vocês desenham com base nessas ideias, com base nessas bullets. Ele, Murray, segundo Nichols, veio numa posição mais estrutural e estruturante, de pensar como seria a nova fábrica da McLaren, que estava em construção, que equipamentos a gente precisaria comprar, o que a gente precisava ter, que processos poderíamos melhorar e etc. Ou seja, uma visão muito mais macro do que micro. Murray, segundo várias fontes, teve envolvimento mais próximo, embora a galera diga que foi quase nenhum, com o carro de 88, mais distante em 89 e mais distante ainda em 90, quando estava 100% focado na construção do McLaren de rua, que de fato ele assina sozinho o projeto. E que foi ele que convenceu a BMW a fazer um motor V12 para colocar naquela traseira. Por quê? Porque ele tinha trabalhado vários anos com a BMW lá no seu tempo de Brabham. E agora eu devolvo o tema para você, que já conhece as partes, que já conhece seus argumentos, que já conhece o que cada um deles fez e o que cada um deles diz que fez e diz do trabalho ou não trabalho do outro. E aí, como dizia o programa de televisão da década de 90, você decide. Quem é o pai? Gordon Murray, o mais famoso dos dois? Steve Nichols, aquele que, segundo todo mundo no escritório de projetos da McLaren,
botava de fato a mão na massa? Um lado? O outro? Talvez um pouco dos dois? Você decide. Escreva aqui embaixo nos comentários. Esse foi um episódio diferente aqui do Splash & Go, contando para vocês uma história de uma treta entre dois caras vitoriosos que fizeram carros vencedores e que discordam fundamentalmente sobre o seu trabalho e sobre sua contribuição nos carros mais lendários da história da Fórmula 1. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, ajuda demais o canal. Quer abraçar pra mim? Quer abraçar pra nós? O trabalho é ridículo e ajuda demais na distribuição do conteúdo internet afora. É assim que o YouTube entende que pode seguir mostrando a gente para outras pessoas, como um dia mostrou nosso primeiro vídeo para você em algum momento. Para não perder nada do que fazemos por aqui, temos canais de notificação, Instagram, Telegram e WhatsApp. Link lá embaixo na descrição, onde você entra e passa a receber um recadinho automático no instante que eu publico cada um dos conteúdos. E a gente faz muita coisa. Ano passado foram mais de 800 publicações só no YouTube, que nos levaram a 37 milhões de visualizações. A culpa é toda de vocês. Mas não para por aí, porque temos também nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Threads, TikTok. Estão passando aqui embaixo os arrobas, o link está lá embaixo na descrição. Eu vejo vocês aqui nos próximos vídeos nas nossas redes sociais. Então, valeu e aquele abraço.